Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre, meu norte. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações esse dia especial de Santa Ceia, trazer o entendimento, meu Deus, que é necessário para que essa pessoa possa viver o plano do Senhor para a vida dela, para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que é um dia especial, o dia de hoje. Estamos aqui na presença do Deus vivo, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu vou começar com um versículo bastante conhecido por nós, para depois ir para a mensagem principal, mas é muito importante que você entenda. E muitas vezes a dor, a dificuldade, ela chega nas nossas vidas. A Bíblia diz: neste mundo tereis aflições. Então quer dizer que muitas vezes a dificuldade que chega, ela é comum, ela é normal, faz parte do dia a dia. Mas tem dificuldade que chega à nossa vida simplesmente pelo desrespeito que nós temos à palavra de Deus. O desrespeito à palavra de Deus, ele abre a oportunidade, ele abre a porta para o adversário agir para nos destruir. Lá em Isaías 59, versículo 1, está escrito assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E quando fala de salvar, é de socorrer mesmo. A mão de Deus não está encolhida para que não possa socorrer. A Bíblia diz: clama a mim, eu responder-te-ei. A Bíblia diz que Deus ouve e Deus responde. A questão é que muitas vezes é o nosso comportamento que está nos separando de Deus. Presta atenção nisso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Quer dizer, não só Deus está com a mão dele estendida para abençoar, como ele está com o ouvido dele aberto para ouvir. Ele é Deus. O salmista um dia perguntou: de onde virá o meu socorro? E o salmista respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor Deus, na verdade, na nossa dificuldade, Ele quer realmente que eu vá até Ele, que eu clame Ele, que eu busque Ele. Teve um certo rei que ele ficou doente, e ele mandou ver aí entre os incircuncisos, entre os incrédulos, uma maneira dele ficar curado. E o Senhor Deus ficou bravo com ele, falou: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você, por acaso não há Deus em Israel? Quer dizer, para você procurar aí os deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus. Quer dizer, na minha dificuldade é a Deus que eu tenho que buscar, na minha dificuldade é a Deus que eu tenho que procurar. Pastor, mas às vezes eu estou orando, parece que Deus não me ouve. É por causa do pecado. É aquilo que eu falei, tem dificuldades que surgem que são normais, que são naturais, mas tem dificuldades que surgem é só por causa do pecado, é só por causa do erro cometido por nós, o desprezo, o desrespeito à palavra. Nós não podemos desrespeitar a palavra, nós não podemos desprezar a palavra. Preste atenção nisso, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele está com a mão estendida para salvar, para tirar da dificuldade financeira, para tirar da dificuldade conjugal, para tirar da dificuldade familiar, para tirar você do câncer, da AIDS, do Covid-19,
não sei qual é o mal que talvez está te atingindo. A questão é que Deus, Ele está com a mão estendida para salvar, para livrar você dessa situação ruim. Quer mais? Preste atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Pastor, parece que eu oro e Deus não me ouve. Parece que eu clamo e Deus não me ouve. Já ouviu aquele ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim que tem sido a minha vida. Quanto mais eu clamo, mais dificultosa a coisa fica, mais complicado fica. Parece que Deus não me ouve, pastor. Parece que a mim Deus não dá atenção. Olha o versículo 2. Mas as vossas iniquidades, olha aí, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É a única coisa que impede a manifestação de Deus na minha vida, é eu ter uma vida de pecado, é eu ter uma vida fora da palavra. Porque pecado não é o que o homem diz, não é o que o pastor diz. Pecado é o que a Bíblia diz. Grosseiramente falando, pecado é desrespeito à palavra. É quando Deus fala para não fazer e eu faço. É quando Deus fala para eu fazer e eu não faço. Ou seja, eu desrespeito, eu desobedeço a palavra dele. Aí o mal acaba me alcançando. Aí eu não consigo entender, pastor, mas eu oro, pastor, mas eu clamo, pastor, e Deus não me ouve. Mas por causa do pecado. O que eu tenho que fazer, pastor? Confessar o pecado e deixar o pecado. Lá em 1 carta de João 9, diz que quando nós confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda a injustiça. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Confessar o pecado. A Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. No momento que eu confessar o pecado, deixar o pecado, a manifestação, a provisão, o socorro de Deus, ele vem. Ele nunca esteve com o ouvido agravado, ele nunca esteve com a mão encolhida, mas às vezes nós insistimos no erro, nós insistimos na falha, temos consciência que o Senhor Deus condena certas práticas e nós estamos nessas práticas, temos consciência que o Senhor Deus diz para fazer certas coisas e nós não fazemos. Eu estava olhando esses dias, até comentei, dei uma palavra sobre isso, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, que diz estar em Cristo, deve viver como Cristo viveu também. E eu estava olhando, Jesus, antes de escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite toda orando. Quantas vezes na sua vida você passou uma noite toda orando? Talvez você passou uma noite toda com dor, talvez você passou uma noite toda com insônia, preocupado com dívidas, talvez você passou uma noite toda perturbado, passou uma noite toda numa balada. Quer dizer, mas quando foi que você passou uma noite toda orando? Jesus, antes de tomar uma decisão tão séria, tão importante, ele passou uma noite toda orando. E às vezes a gente vai tomar uma decisão importante que vai refletir o nosso futuro, vai refletir o futuro dos nossos filhos, e nós tomamos uma decisão assim, como se uma roleta russa, né? Aquela decisão que se der certo, deu certo, se não der certo, tudo bem. Não, temos que buscar a orientação de Deus. O Senhor Jesus não passou aquela noite toda orando por orar, não. Ele tinha um compromisso, ele tinha uma obra para realizar, ele tinha um plano de Deus para dar sequência. Então ele buscou em Deus a direção para que ele pudesse fazer essa obra na vontade de Deus, da maneira de Deus. Quantas vezes o Senhor Jesus não deixou claro que ele não fazia a vontade dele, mas ele fazia a vontade do Pai que o enviou? Então nós temos que ter esse entendimento. Se eu digo que eu sou de Jesus, quer dizer, eu digo estar em Cristo, eu tenho que ter uma vida como o Senhor Jesus tinha. O Senhor Jesus tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus, ele não deixava de ir na sinagoga. Você olha lá, você vai ver Jesus na sinagoga toda semana. Ele não deixava de ir na sinagoga, ele não deixava de pregar o evangelho. Ele saía de casa em casa, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho. Ele não deixava de pregar. Ele expulsava os demônios, ele levava a cura para as pessoas. Ele tinha uma comunhão com Deus de tal maneira que a Bíblia diz que dele saía virtude, dele saía poder. A Bíblia diz que as pessoas queriam tocar em Jesus porque dele saía virtude, dele saía poder para curar. Está saindo de você unção de Deus para curar a sua família?
Está saindo de você a unção de Deus para transformar a sua casa, para transformar o seu marido, curar o seu marido desse vício da bebida, desse vício da prostituição, desse vício da contenda. Quer dizer, eu tenho que me envolver com Deus como Jesus se envolvia com Deus. Aí eu não respeito a palavra, eu não ando como Jesus andava. Aí eu quero de uma hora para outra clamar a Deus e Deus tem que me responder. Não, não é assim. É a mesma coisa agora de eu, Antônio Júnior, resolver sair agora para correr uma maratona. Eu não me preparei, eu estou acima do peso. Como é que eu vou correr uma maratona? Eu não vou conseguir correr um quilômetro, eu vou cair ali. Até me lembrei agora, numa certa ocasião, eu estava em São Luís do Maranhão, e o missionário R.R. Soares, ele foi para fazer ele estava em campanhas pelo Nordeste, e ele passou por São Luís do Maranhão também, naquele período de campanhas. E eu me lembro que o missionário Soares, ele tem um comportamento maravilhoso, né? Ele se exercita diariamente. E aí ele me convidou, ele falou: Júnior, amanhã eu vou correr na praia, você quer correr comigo? Eu falei: missionário, com prazer. Aí eu me lembro que eu levantei cedo, fui no hotel onde ele estava, até o missionário se surpreendeu, deu um sorriso, falou: nossa, ele veio mesmo. Deu um sorriso e nós fomos. E começamos, e o missionário começou bem devagarzinho, eu com ele, naquele trote e tal. 1 quilômetro, eu já não aguentava mais. Eu lembro que naquele dia ele correu uns 6, 7 quilômetros, quer dizer, eu já não aguentava mais. Eu me lembro que eu estava indo embora, um rapaz com um quiosque na praia, olhou para mim e falou: ô pastor, que isso? O missionário tem o dobro da sua idade, passou aqui correndo inteiro, o senhor não está aguentando nem andar. Aí eu olhei para ele e falei: vai cuidar da sua vida, rapaz. Fiquei até bravo com ele. Quer dizer, não adianta eu querer correr uma maratona, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não tenho condições. Agora, se eu me preparar, nada me impede. Então, da mesma maneira, aquela comunhão que Jesus tinha diária com Deus, de oração, era uma comunhão que trazia a ele o fortalecimento, a força que ele precisava para poder fazer a obra que Deus tinha para que ele fizesse. Deus tem uma obra para fazer através de você no seu casamento. Deus tem uma obra para fazer através de você na sua casa. Deus tem uma obra para fazer através de você na tua vizinhança. Mas só que de você tem que sair poder, de você tem que sair virtude, de você tem que sair unção. E para isso você tem que ter um relacionamento mais estreito com Deus. Porque senão, por mais que Deus deseje te abençoar, o Senhor Deus, Ele não vai ter condições de fazer. Presta bastante atenção nisso. É os nossos pecados que fazem uma separação entre nós e Deus. É as nossas iniquidades que fazem uma separação entre nós e Deus. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 6, está escrito algo muito interessante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Caim estava nervoso, Caim estava agitado. Por que Caim estava nervoso, agitado, pastor? Porque o Senhor Deus, ele se agradou da oferta que Abel ofereceu, né? E eu paro para observar, o Senhor Deus, na verdade, ele não estava preocupado com um animal, né? Havia aí uma coisa importante que era a primícia, né? Uma regra muito importante da primícia. O rapaz ofereceu o primeiro a Deus, o melhor para Deus, quer dizer, era o coração do rapaz, o comportamento do rapaz que Deus olhou e se agradou. Eu estou falando rapaz, mas é de Abel que eu estou falando, e se agradou. E Deus não se agradou do comportamento de Caim. Não foi o que Caim ofereceu, mas foi a maneira que ele ofereceu, foi com o coração que ele ofereceu. Então preste atenção no que Deus está falando para ele. Eu vou ler um pouquinho antes, vai ficar mais fácil para você. 2. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente,
e descaiu-lhe o seu semblante. Quer dizer, ele ficou irritado porque Deus não aceitou a oferta dele. Irmão, Deus não é obrigado a aceitar o meu comportamento. Se eu estiver com um comportamento fora da palavra dele, ele não é obrigado a aceitar. O Senhor Deus não concordou com o comportamento de Caim. Ele não concordou com a maneira com que Caim fez as coisas. Tem muitas vezes que você talvez não prestou atenção ainda, mas Deus não concordou com o comportamento, o seu comportamento, com o meu comportamento. E tendo um comportamento que Deus não aprova, nós queremos a bênção dele. Não vai acontecer. Se eu quero a bênção de Deus, eu vou ter que começar a respeitar a palavra dele. Se eu quero a bênção de Deus, eu vou ter que começar a ouvir a ele, não ouvir os outros. Quantas pessoas, por exemplo, não vieram à igreja hoje porque ouviu alguém, ouviu o filho, ouviu o irmão, ouviu não sei o que, ouviu o noticiário? Quantas pessoas? Tem pessoas que estão tão preocupadas em perder a vida que elas abriram mão da vida, abriram mão de viver, e tão preocupadas que elas estão em perder a vida. Mas só que o gozado é que só tem essa preocupação em perder a vida quando se trata de vir à igreja. Ontem eu estava numa fila em uma lotérica. Aí tinha um rapaz, um senhor lá de 74 anos, ele falou, fica longe de mim, fica no teu espaço, que eu fico no meu espaço. Eu estava longe dele, né? Mas tem pessoas que gostam de arrumar alguma coisa para falar, né? E fica no teu espaço, eu fico no meu espaço, porque eu tenho 74 anos e tal. Eu falei para ele, não, fica tranquilo, a bênção de Deus está com o senhor, fica sossegado, o senhor não vai morrer agora não, né? Ele falou, não, eu não posso morrer não, eu tenho uma namorada de 19 anos. Falei, então o senhor vai morrer. Falei, se o Covid não te matar, a namorada mata. Falei para ele. E as pessoas não estão preocupadas para onde vão. Elas estão preocupadas em perder a vida, mas não estão preocupadas para onde vão. Eu não tenho que me preocupar quando eu vou. Eu tenho que me preocupar para onde eu vou. Eu posso viver 100 anos e ir para o inferno, viver 50, 60 e ir para o céu. O que me importa é para onde eu vou. É lógico, é lógico. Quanto mais eu puder viver aqui, melhor. Eu, Antônio Júnior, quero ir para a glória, passar a eternidade com Jesus. Mas se ele me deixar aqui mais alguns anos, para que eu possa desfrutar da companhia da minha esposa, para que eu possa desfrutar da companhia dos meus filhos, para que eu possa desfrutar da companhia dos meus netos, para que eu possa ser usado por ele para ajudar algumas pessoas a encontrar o caminho da salvação, aleluia. Mas se ele falar, não, chegou, é teu momento, é a tua hora, aleluia. Porque o importante não é quando, o importante é para onde. Então tem muitas pessoas que elas não se importaram de estar na igreja hoje, na Santa Ceia. Mas por quê? Porque ouviu fulano, ouviu Beltrano, ouviu Ciclano. Elas estão tão preocupadas em não perder a vida que abriram mão de viver. Estão encarceradas. Esse procedimento é um procedimento que não agrada a Deus. Eu fico vendo às vezes até mesmo alguns pastores, eu não sei o entendimento que eles têm, né? De chegar e dizer que nós queremos as igrejas abertas por causa de dízimo e oferta. Você está equivocado. Ele está equivocado. Dízimo e oferta a pessoa manda pelo zap, faz um pix. Agora que está na moda esse tal de pix, ela faz um pix. O motivo que nós queremos que as pessoas vão à igreja, porque a Bíblia manda. A Bíblia diz, não faça como é costume de alguns, deixar de congregar. O Senhor Deus, ele determina que nós congreguemos. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, pastor, para que igreja aberta se Deus está em todos os lugares? Eu falei, eu não vou entrar no mérito da questão com você, eu não vou discutir com você, porque para discutir com alguém, esse alguém tem que ter conhecimento bíblico, não tem conhecimento algum. Uma pessoa que aprova um relacionamento de um homem com outro homem, como que essa pessoa vai entender qual é a vontade de Deus? A pessoa tem como normal, como comum, o homossexualismo. Né? Ô pastor, o senhor é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico, mas eu sei de uma coisa, o Senhor Deus criou macho e fêmea. O Senhor Deus, ele não criou um terceiro sexo, ele criou macho e ele criou fêmea. O Senhor Deus, o casal é homem e mulher, não existe casal homem com homem, não existe casal mulher com mulher. Isso é uma invenção de Satanás, e muitas pessoas estão levando isso como uma coisa comum. Toda forma de amor é válida. Isso é papo furado, isso é conversa fiada. Agora eu vou discutir com uma pessoa que acredita que não tem problema nenhum ela ter um relacionamento com um outro homem. Vou discutir com ela sobre Deus, sobre o que Deus quer. Irmão, eu conheço a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Não é por causa de dízimo, não é por causa de oferta. Dízimo e oferta manda por Pix, manda por Zap.
Se eu quiser que a pessoa ajude, eu mando um vídeo para ela, como já mandei. Pessoal, vamos ajudar a obra de Deus, vamos socorrer a obra de Deus, esse é o número da conta da igreja, manda por zap para mim o comprovante, acabou. O motivo de querer que a pessoa veja a igreja é para que ela possa congregar, mas tem gente que não se importa em ouvir Deus, ela se importa em ouvir os outros. Aí ouve o filho, ouve a filha, ouve o irmão, ouve não sei quem, ouve os noticiários e não sei o que lá mais. Deus ela não ouve. Ela está tão preocupada em perder a vida que abriu mão de ver. Nós temos que abrir os olhos. Tem procedimentos, tem comportamentos nossos que o Senhor Deus ele não aprova, e o Senhor Deus condena. Preste atenção, eu vou ler novamente, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Quer dizer, Deus não gostou do comportamento dele. Não era propriamente da oferta, é o coração com que ele fez, o comportamento com que ele fez. E o Senhor Deus vem e fala isso para ele. Olha o versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que tirastes? Ele está falando, está nervoso por quê? É o que ele fala para mim e para você. Está revoltado por quê? Por que você está revoltado com Deus? Por quê? Porque está chateado? Por que está chateada? Olha o que Deus fala, ó. Se bem fizer, não haverá aceitação para ti. Deus está falando para ele: meu problema não é contra você, meu problema é contra o teu comportamento. Se você mudar o comportamento, da mesma maneira que eu abençoei a Abel, eu vou abençoar você também. Agora você teve um comportamento que eu não concordo, você teve um comportamento que eu não aprovo, e eu não vou abençoar você com esse tipo de comportamento. Agora muda o comportamento, muda, eu vou abençoar você como abençoei Abel. Era o que Deus estava falando com ele. Olha só, versículo 7. Se bem fizer, não haverá aceitação para ti. O Senhor Deus ele quer abençoar, mas às vezes o comportamento que a pessoa está tendo impede. O comportamento da pessoa impede a manifestação do poder de Deus, e ela se revolta. Não tem motivo para me revoltar. Eu quero a minha vida diferente, então eu vou ter que mudar a minha maneira de viver. Há anos eu prego: mudança de vida requer mudança de comportamento, né? Alguém já disse que ser uma pessoa insana, ou seja, insanidade, é fazer a mesma coisa esperando um outro resultado. A pessoa ela faz a mesma coisa, ela tem um comportamento totalmente contra o que Deus diz e quer a manifestação de Deus na vida dela. Não vai acontecer, não vai acontecer. Dando sequência ao versículo 7, vou ler novamente o versículo 7 todo e fica mais fácil para você. Se bem fizer, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Ele está dizendo o seguinte, presta atenção: se você não fizer o que é certo, o pecado ele já está perto de você, e ele vai te dominar, e o desejo dele vai prevalecer sobre a tua vida. Se você não mudar o comportamento, o pecado vai te escravizar, e o desejo do pecado vai estar sobre a tua vida. Irmão, irmã, amigo, amiga, desperta. Deus não tem nada contra mim, Deus não tem nada contra você. Deus tem muitas vezes contra o nosso comportamento. O nosso procedimento é que Ele condena. Vou voltar lá em Isaías 59, onde nós começamos. A pessoa às vezes ela não entende que a questão não é com ela, a questão é com o comportamento dela. Parece que Deus não me ama, pastor, Ele te ama demais. Isso é muito especial para Ele. Ele chama tanto que Ele teve coragem de entregar o Filho dele, Jesus, por sacrifício a você, o unigênito, o único Filho, para que Jesus deixasse de ser o unigênito e se tornasse o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Ele era único, mas com esse sacrifício Ele deixou de ser único e se tornou o primeiro.
o primogênito. É algo muito sério. Você tem que ter esse entendimento com você. A pessoa vive como se Deus tivesse alguma coisa contra Deus. Não tem nada contra mim, nem nada contra você, pelo contrário, Ele te ama demais. O que Deus tem muitas vezes é contra o comportamento, a atitude, a maneira de proceder, porque é uma maneira completamente arbitrária, completamente contrária à palavra dele. Preste atenção: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas, olha aí, essa é a questão, esse é o problema de tudo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é o problema, esse é o problema, é o pecado. E repito, grosseiramente falando, pecado é aquilo que Deus falou para não fazer, a gente faz. Pecado é aquilo que Deus falou para fazer, a gente não faz. Ou seja, grosseiramente falando, pecado é desobediência à palavra. É isso que é pecado aos olhos de Deus. Não é o que o pastor fala, não é o que a igreja fala, é o que a Bíblia fala. Então vamos despertar. O problema nunca foi comigo, o problema nunca foi com você, o problema é com o nosso comportamento. Ele foi claro, ele falou: ô Caim, você não entendeu nada, Caim. Eu tenho nada contra você, rapaz. É que você teve um procedimento que não é legal, você teve um comportamento que não é legal. Se você mudar o comportamento, você vai ser aceito como Abel foi aceito também. Então tudo é questão de comportamento, pastor, tudo é questão de comportamento. Eu tenho que ter um comportamento segundo o que diz a palavra. Aí sim, aí eu vou ter Deus me ouvindo, aí eu vou ter Deus me socorrendo, porque a mão dele nunca esteve encolhida, o ouvido dele nunca esteve agravado. O problema é justamente isso, justamente o pecado, a iniquidade, tá bom? Coloque essa palavra no seu coração e procure ver se a tua vida está de acordo com o que diz a palavra. Não está, pastor, então conserta, então coloca de acordo com a palavra. Lembra? 1 João 9, já comentei, se eu confessar o pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Lembra que eu comentei há pouco? Se eu confessar o pecado e deixar o pecado, eu alcançarei misericórdia. É simples, é mudar o comportamento, é mudar o procedimento de acordo com o que diz a palavra. Eu vou ver a manifestação de Deus na minha vida. Isso está em 1 João 9, como eu falei. Eu vou agora participar da Santa Ceia, vou ministrar a Santa Ceia, em nome de Jesus, e eu quero que você pegue lá, você que está aí, não teve como você estar presente. Então, pastor, eu estou aqui com o meu kit, eu estou aqui com a minha ceia. Segura, nós vamos participar agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo é o 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, está escrito da seguinte maneira, preste bastante atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, preste atenção nisso, é muito sério. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí, hein? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu tenho procurado explicar isso às pessoas. Você tem que ter esse entendimento. Quando a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para que eu olhe e fale, não tem a coisa errada, eu não vou participar, não. É para que eu olhe e fale, tem uma coisa errada, eu vou corrigir e vou participar. Aquele que não come da carne de Cristo, não bebe do sangue de Cristo, não tem parte com ele. É necessário participar, é necessário comer, é necessário beber.
O pão, ele simboliza a carne de Cristo, o suco de uva simboliza o sangue. Então é importante, foi uma obra realizada por mim e por você. Eu tenho explicado para as pessoas que a Santa Ceia, ela é a verdadeira Páscoa do cristão, né? Acabamos de passar pela Páscoa do chocolate, que eu não tenho nada contra, né? Pelo contrário, não tenho nada contra, pelo contrário. Se você quiser trazer no ovo de Páscoa, o pastor pode trazer. Mas na verdade Páscoa é uma festa que o próprio Deus decretou. O povo estava na escravidão, 430 anos preso, ele mandou Moisés. Moisés foi com força, foi com o poder de Deus, né? Foi com virtude e retirou aquele povo do Egito. Mas só que antes de sair, o Senhor Deus mandou que se comemorasse a vitória, a libertação. E ele deu o nome dessa festa Páscoa. Então ele mandou que toda vez deveria se fazer essa festa para lembrar da libertação e até mesmo do sofrimento que o povo passou no Egito. Por quê? Porque o Senhor Deus mandou que se fizesse com o cordeiro. Então o cordeiro era assado, né? A carne assada, e com ervas amargas, né? A ervas amargas era para lembrar o sofrimento. Então você tem que ter esse entendimento com você. Então hoje o Senhor Jesus veio e fez a mesma coisa que Moisés fez, só que no campo espiritual. E ele comemorou essa vitória. Ele comeu e bebeu a Páscoa. Ele participou, ele comeu a Páscoa, ele bebeu a Páscoa, ele com os discípulos. E o que acontece? Comemorando essa obra que ele fez também no Calvário. Porque o Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele enfermou por mim, ele enfermou por você. Então houve uma obra física onde ele levou as nossas dores, ele levou nossas enfermidades. Mas também houve uma obra espiritual, onde ele carregou todos os nossos pecados. O pecado da humanidade estava sobre ele. Então ele enfermou fisicamente, e por enfermar fisicamente o corpo dele faleceu, mas ele também morreu espiritualmente, ele ficou separado de Deus, e ele foi ao inferno. Ele foi ao inferno por mim e por você. Só que tem um porém. O Senhor Deus, ele tinha uma promessa para Jesus, e a promessa dele era que ele não permitiria, ele não deixaria que o corpo dele apodrecesse na sepultura. E aconteceu dessa maneira, o corpo dele não apodreceu na sepultura. O último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz, era a morte, e o Senhor Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, amém? Então foi uma obra magnífica, feita em prol de mim, em prol de você. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu, ele levou com ele cativo o cativeiro. Ele prendeu o cativeiro e levou o cativeiro cativo. Hoje o Senhor Jesus detém a chave da morte. Hoje o Senhor Jesus detém a chave do inferno. É muito sério, foi uma obra grande que foi feita. Hoje o véu que nos separava já não separa mais. Hoje nós temos comunhão com Deus em qualquer lugar, porque nós somos reconciliados, né? Nós estávamos na posição de inimigos de Deus, hoje estamos na posição de filhos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Então é muito importante que você tenha esse entendimento com você. E nós vamos comer e beber em memória do que foi feito por nós no Calvário, tá bom? Agora eu não posso comer e beber indignamente, ó. A Bíblia diz que qualquer que comer este pão, ou beber, estamos 17, 11:27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Comer e beber indignamente é o que, pastor? Comer e beber em pecado. Volto a dizer, se examine, confesse o pecado. Eu só fico livre do pecado por meio da confissão. Se não houver confissão, ô pastor, eu estou muito arrependido do que eu fiz, não é o suficiente. Não, mas eu estou arrependido, não é o suficiente. O arrependimento é maravilhoso, mas tem que haver a confissão. O arrependimento é o primeiro passo, é maravilhoso, mas o segundo passo, conclusivo, definitivo, que te livre do pecado, é a confissão. Se não houver confissão, não há livramento de pecado. É por meio da confissão que eu fico livre, tá bom? E se eu pequei só contra Deus, eu tenho ensinado, eu vou confessar só a Deus, né? Porque se eu não pequei contra ninguém, foi contra Deus e meu assunto é com Ele. Agora, se eu pequei contra Deus e mais contra uma outra pessoa, né? No pecado que eu cometi contra essa pessoa, acabei pecando contra Deus também, pastor. Então, já eu tenho que confessar, já não é só para Deus, eu tenho que confessar para essa pessoa também, tá bom? Pastor, mas não tem como eu confessar agora. Então você fala com Deus, para Deus preparar o momento para que você confesse, porque sem confissão não há liberação de pecado. Enquanto você não confessa, você continua na mão do diabo. No momento que você confessa, ele não consegue te segurar mais, você está livre, ele não tem mais poder sobre você. Agora, se você morre fisicamente, fecha os olhos fisicamente,
em pecado, você vai passar a eternidade longe de Jesus. Então, às vezes, você está com medo de perder alguém, de perder algo, e você não confessa, você pode perder a salvação por não confessar. Então, às vezes é melhor você perder algo aqui, do que perder a eternidade por não confessar. Pecou, errou, falhou, não devia, mas pecou, mas errou, confessa. Não deveria ter falhado, falhou, fui homem para errar, tem que ser homem para confessar. Fui mulher para errar, tem que ser mulher para confessar. Repito, sem a confissão não há liberação de pecado. O pecado, você fica livre do pecado, né? Você fica livre da obra do diabo no momento que você confessa. O confessar te libera do pecado. Você entendeu? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração de 1 minuto. Como eu falei, tem que haver confissão. Eu, quando entrei para fazer essa reunião, pedi perdão por mim, pedi perdão pelas pessoas, mas tem coisa que é a pessoa que tem que pedir, porque, como eu falei, ela tem que confessar. Então eu vou dar 1 minuto para você, nessa oração, para você falar com Deus. Se tiver que confessar alguma coisa, pastor, eu tenho que confessar o meu marido, então confessa. Pastor, mas se eu confessar, eu vou perder meu marido. Eu repito, você pode até perder o marido, mas você não vai perder a salvação. Você decidiu então não confessar. Vou levar para o túmulo, pastor, ninguém nunca vai saber. É uma escolha que você fez, mas eu quero que você tenha consciência que isso vai fazer com que você perca a salvação em Cristo, porque sem confissão não tem salvação. Sem confissão você continua preso pelo pecado. Você compreende? É muito sério o que eu estou falando. Pai, e é no nome de Jesus que eu estou entrando na presença do Senhor. Essa pessoa agora, ela está se preparando para participar da Santa Ceia, e ela está confessando o pecado que ela cometeu. Meu Deus, ó Senhor, ela entendeu que quando nós confessamos o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, por mais sério que tenha sido o pecado cometido, sem a confissão não há liberação de perdão. É preciso confessar para que o perdão alcance. Pai, às vezes a pessoa está até muito arrependida, e é maravilhoso ela estar arrependida, mas não é conclusivo. Meu Deus, é só um início. Meu Deus, se torna conclusivo, meu Deus, com a confissão do pecado. Pai, então eu quero pedir ao Senhor, perdoa os pecados cometidos por mim, por palavras, por pensamentos, por intenção do meu coração, consciente, inconsciente, por opção, por sonhos, por desejos. Lava-me com o sangue de Cristo, Pai. Da mesma maneira eu peço, Pai, ouça a oração dessa pessoa, meu Deus, e perdoa todo o pecado que ela cometeu. Pai, eu estou dando a bênção e estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Segura o pão, símbolo do corpo de Cristo. Isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor este pão. Quero pedir ao Senhor, transforma na carne do Senhor Jesus. E no momento que essa pessoa comer desta carne, que ela receba os benefícios, meu Deus, que o Senhor Jesus trouxe com essa obra. Meu Deus, a tua palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele enfermou por nós. Então que essa pessoa receba a cura de Cristo, que ela fique livre do câncer, que ela fique livre da AIDS, que ela fique livre do Covid-19, das sequelas, que ela fique livre da paralisia. Oh meu Deus, que ela fique livre de todo tipo de vírus, de bacilo, todo o mal que está com ela, ser completamente banido, meu Deus, que ela seja totalmente curada, para a tua glória, no nome de Jesus. Coma da carne de Cristo. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, meu norte. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora,
vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é Mestre. Meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é o Mestre. Minha esperança é meu norte, meu Senhor Jesus. Levante o braço aos céus. Da mesma maneira eu peço ao Senhor, transforma esse suco de uva no sangue do Senhor Jesus, sangue derramado no Calvário, sangue que foi o preço pago para que eu pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui. Que Deus seja louvado por essa obra magnífica. Que essa pessoa receba, meu Pai, o benefício do sangue derramado sobre ela agora. Tudo para a tua glória, tudo no nome de Jesus. Beba do sangue de Cristo. Aleluia. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é no Mestre. Ele é Jesus. Meu coração é do meu Mestre. Ele é Jesus, e o meu caminho é meu Mestre. Ele é Jesus, minha esperança é meu Mestre. Jesus, Pai, eu dou graças ao Senhor. Muito obrigado. Que a unção, que a vida esteja com esta pessoa para a tua glória, no nome de Jesus. Vou ficar por aqui ainda hoje, 2 horas da tarde, e também às 18 horas e 30 minutos. Nós estaremos aqui para abençoar a sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.